Bom dia, meus amigos, seguidores. Eu vou aqui gravar uma live agora sobre os 12 passos. Mas o assunto requer muito tempo, mesmo porque é uma coisa muito importante, uma metodologia espiritual nascida na segunda metade dos anos 30 pelo fundador de Alcoólicos Anônimos, cofundador Bill W., que junto com o Dr. Bob Smith construíram essa beleza, e outras pessoas também que participaram, construíram essa metodologia que salva centenas de milhares de pessoas das garras do álcool e posteriormente de outras drogas também, como cocaína, heroína, maconha, alucinógenos em geral, e outras tantas drogas aí que existem aí pelo mundo para transformar a realidade das pessoas. Então eu queria falar um pouco sobre cada um desses princípios, ou o que eles significam, né? São princípios espirituais que, se praticados, tiram do dependente a obsessão pelo uso de substância e colocam-no num ritmo de vida onde ele vai conseguir sobreviver ao seu problema, né, que seguramente o enlouqueceria ou acabaria matando, né, muitos até prematuramente. E eu gostaria de falar sobre cada um deles, assim, um pouco até resumidamente, né? Talvez aí numa outra live posteriormente eu possa estar tratando de um passo em cada live, porque tem assunto para muita conversa. Então, assim, esses 12 princípios espirituais, esses 12 passos, eles consistem em uma alavanca que vai transformar a vida do seu praticante em uma vida diferente daquela que ele vivia antes. Basicamente, esse programa de recuperação, que são os narcóticos anônimos, os alcoólicos anônimos, os neuróticos anônimos, os jogadores anônimos e mais de 80 outras denominações que cuidam de problemas comuns onde as pessoas se reúnem e conversam e fazem partilhas ou depoimentos falando das dificuldades que enfrentam e das soluções que aplicam a partir do conhecimento dos 12 passos para poder atenuar a tensão produzida por aquilo que é considerado uma doença. Uma doença, no caso do uso de substâncias, uma doença incurável que normalmente acaba de uma maneira trágica, fatal, em prisão, instituição ou morte. Então, o primeiro passo, o primeiro princípio, quer dizer, é importante dizer também que o nome dado é perfeito, né? Porque é passo. O que é passo? Passo é movimento. Passo lembra alguém se movimentando de um lugar para o outro, ou se movimentando simplesmente. E é exatamente o fato de ter estado parado na vida, sem movimento nenhum,
enfiado dentro de um buraco, no balcão do boteco, ou na pia de casa, bebendo e usando substância, é que manteve a doença na sua atuação mais intensa. Então, um passo pressupõe movimento, pressupõe avanço em direção a, né, uma vida melhor. E o primeiro deles diz o seguinte: admitir a impotência perante aquela dependência que está instalada, né? O álcool ou outras substâncias também que são transformadoras da realidade de cada um que tem o problema. Admitir a impotência, o fato de admitir a impotência, é o primeiro passo para poder botar um presto atenção na vida e conseguir deter o processo de uso, e que é o processo mais primário, mais assim visto, percebido da doença, né? Claro que terminando essa fase, que é a fase do uso de substância, a pessoa conseguindo se instalar na vida sem mais consumir quaisquer substâncias alteradoras de comportamento ou da própria realidade. Na medida em que a pessoa aceita esse fato, ela pode começar a gerar dias limpos e sem uso de substância. E também o fato de parar pode não ser fácil, e aí para isso tem N coisas aí que podem auxiliar de uma maneira extremamente eficaz para que essa cessação do uso de substâncias possa ocorrer. Internações, medicamentos, então uma série de profissionais que podem atuar e que atuam com bastante eficiência para poder deter o processo. Muitas pessoas, assim, talvez até a maioria, faça a opção por se isolar do contexto social e se fechar em algum ambiente onde possam ficar sendo informados, recebendo ensinamento e conhecimento para uma vida posterior, e também assim separados da sociedade para que possam começar a contar seus dias sem uso de substância. Isso tem sido muito usado. Depois de algum tempo, né, um tempo diferente para cada um, né? Mas seguramente depois de algum tempo as pessoas não têm mais essa obsessão tão intensa pelo uso de substância, porque seguramente não dá para se manter limpo pensando em droga, se manter sem beber pensando em bebida. Essa coisa que está dentro do indivíduo, que é a vontade de usar, ela não pode permanecer. E, de uma maneira até mágica, isso vai desaparecendo na medida em que os dias passam, o corpo se acostuma, a mente se acostuma, e ali, se houver uma esperança bastante grande, a pessoa seguramente pode gostar muito de fazer isso. Muitos, aliás, todos os dependentes gostaram muito de usar a substância que escolheram para navegar fora da realidade, e muitos dos que pararam gostam muito de não usar mais. Isso tem sido uma tônica para milhares e milhares e milhares de pessoas ao redor do planeta todo, na uma grande maioria dos países onde o problema tem intensidade. Então, na medida em que a pessoa chega no hall de entrada desse programa, ela é sugerida
tudo é sugerido, ninguém é obrigado a fazer nada, é sugerida a, a, a parada. Sugere-se que ele se mantenha limpo e distante de substância para que o programa possa operar. Se não houver uma abstinência diária de substância, é impossível o programa conseguir se estabelecer naquela vida. E aí, feito isso, o segundo princípio, o segundo passo é a crença. A crença. E aí, o que é importante, o que é bastante efetivo, funcional nessa sugestão de crença, é que não existe a proposta de uma crença específica. As pessoas não precisam acreditar em alguma coisa que vem de outro, que vem de fora. Elas podem até gostar da maneira que o outro crê e tentar crer igual, mas elas têm que construir a crença a partir daquilo que ela é capaz de acreditar. É difícil desenvolver uma crença que não seja pessoal. E esse direito é dado e é respeitado de uma maneira assim fantástica para que a pessoa possa desenvolver a sua crença sem que possa ser criticada ou discriminada de qualquer forma por conta de acreditar da sua maneira. Então, respeitosamente, os membros dessas irmandades se referem àquilo que seria o Deus e tal, se referem inicialmente a um poder maior, um poder superior que rege tudo isso e sugere que aquele que chega desenvolva no segundo passo a sua aventura pessoal de recuperação, de acreditar, e ele vai ter para isso toda a estrutura de respeito de todos os outros, independente da forma que ele apresentar essa maneira de crer. O terceiro dos princípios espirituais é entregar a vida e a vontade. A vontade. E por que entregar a vontade? Porque a vontade está doente. A vontade adoeceu. A vontade foi como areia dentro de uma ampulheta que ficou escapando da mão. Houveram promessas, houveram uma série de esforços inúteis para poder parar de usar substância e promover desajuste na vida pessoal e na vida dos reféns que estão ali por laços sanguíneos ou de parentesco, que estão ali na vizinhança daquela vida que se esvai no uso de drogas e álcool. Então, a vontade não serve para nada. Então, quando alguém desconhecedor desses princípios fala, você tem que ter força de vontade, na verdade, ele não tem que ter força de vontade, ele tem que fazer o contrário, ele tem que reconhecer a sua profunda impossibilidade de resolver o problema a partir de uma vontade doente que ele tem. E ele simplesmente se entregar. Entregar a vida e a vontade para um poder superior, que inicialmente ainda nem é conhecido com alguma profundidade, onde a pessoa está tateando a construção de uma crença eficaz, ela vai ter dificuldade. Mas a sugestão é que ela vá devagar e vai no seu ritmo, mas vá, né? Os alcoólicos têm lá a figura da tartaruga, que é assim, vai devagar, vai no seu ritmo de chegada, mas continue caminhando. E que você vai ter descobertas ao longo do seu processo, do seu avanço, você vai ter descobertas fenomenais. Portas do entendimento se abrirão na medida em que você caminha em direção ao saber, à busca, a uma estrutura melhor, não somente para si mesmo, mas também para poder servir a outras pessoas que, porventura, possam precisar daquele conhecimento que mantém você
distante de uma vida infeliz no uso de álcool e de droga. E, então, o terceiro princípio, na verdade, é compreender que não é entregar a vida e a vontade, é aceitar que a vida nunca lhe pertenceu. A vida você não tem controle sobre as coisas, você não é capaz de resolver muitas das questões que se apresentam diante do seu nariz a cada dia da sua existência nesse plano. É reconhecer humildemente o estado de fraqueza e, pela fraqueza, apoiado na fraqueza, aceitar a mão que é estendida para que você possa iniciar uma vida distante daquela miséria provocada pelo uso de drogas e por uma cabeça imatura e que não é capaz de funcionar plenamente, aceitando a paz e a harmonia que reina em torno de você. O princípio 4 é o inventário. É claro que depois de você se preparar nos primeiros 3, que é a aceitação, que na verdade nem é uma aceitação que vai acontecer dentro do programa, todo dependente de álcool e drogas já de longa caminhada deve reconhecer que muito antes de parar, ele já reconhecia que não era possível continuar. Todo mundo sabe, na medida em que está sendo desonesto consigo mesmo, na caminhada do propósito que a vida tem, quando está distante, desviado, todo ser humano sabe que ele está errado. Todo dependente, ele sabe disso dentro dele, ninguém precisa avisar. Então, ao chegar no programa, ele apenas constata que ele perdeu e faz tempo. Talvez ele até se capacite a dizer, meu Deus, onde é que vocês estavam? Por que vocês demoraram tanto para aparecer? E, uma vez cumpridas essas etapas, rendição, crença, a busca de uma crença que nunca vai acabar, ela sempre pode ser enriquecida, e entrega da vida, vem um momento assim onde existe, é como se fosse ganhar oxigênio nesses 3 passos anteriores para poder mergulhar dentro de si mesmo e, a partir daí, honestamente se ver e se achar, conseguir iniciar um processo que nunca vai terminar, de responder uma pergunta eterna, que é: quem sou eu? Quem sou eu? É momento das mentiras desertarem da vida. É o momento de o fim da festa. É um momento de seriedade, é um momento de se olhar e ver o quanto durante todo o processo, inclusive principalmente anterior ao uso das primeiras substâncias, o quanto cada um fugiu de si mesmo, ao invés de investir na maturidade, no crescimento natural da vida, se desviou, investindo em ressentimentos e construindo culpas e montando pesos terríveis na sua própria vida, de maneira a transformar a vida numa coisa insuportável. O que transformou a vida em miséria não foi droga, não foi álcool. O que transformou a vida em miséria foi a construção do caráter, o impedimento de crescer para um estado de maturidade, na medida em que os dias que nos foram presenteados para viver nesse plano foram se apresentando para cada um. Fazer um inventário pessoal e buscar honestamente dentro de si mesmo
as razões para a existência de um estado de doença que vai habitar aquela vida e tentar, assim, totalmente, durante todo o tempo, tentar destruir aquele ser. Talvez até essa imagem, né, essa coisa mitológica do demônio, né, criada aí principalmente pelo cristianismo, talvez tenha razão de ser. Como se fosse uma força negativa tentando desconstruir, tentando impedir que aquela vida se faça num caminho de honestidade e reciprocidade e gratidão para a vida que foi doada para que se pudesse viver plenamente. Então, fazer inventário é o quarto princípio, é voltar para dentro de si e buscar as razões de uma vida errada. Sem culpa, apenas se olhando como vítima de uma situação, como experimentos que não deram certo. Afinal de contas, um garoto de 12, 13 anos, quando ele faz a opção por transformar a cabeça em euforia ou pacificar insatisfações que o habitam nesse período da vida, ele não tem a menor ideia da desgraça que ele está empilhando no seu próprio céu, transformando já naquela idade o seu futuro em um céu cinza, em tristeza, em depressão, em impossibilidade de viver plenamente. E aí o passo número 5, o princípio número 5, é pegar esse conteúdo refletido, revisto, analisado e apresentar para outra pessoa. E é nesse momento em que o dependente limpo, ele vai, pela primeira vez, ele vai falar para outra pessoa de si mesmo, coisa que ele não fez. É a quebra do isolamento, o isolamento fundamental que construiu a possibilidade de uma vida na adicção ativa. Tem uma frase da Irmandade dos Alcoólicos Anônimos nesse passo, que é assim poética, é linda, que fala mais ou menos assim: as emoções enclausuradas durante anos saem de sua clausura e milagrosamente desaparecem ao serem expostas, e aqueles de nós, antigos ateus ou agnósticos, nos dizem que esta foi a primeira vez na qual sentiram a presença de Deus. O princípio número 6 é onde a pessoa começa a trabalhar a esperança. Ele lembra aquela lenda grega da pedra de Sísifo, onde Sísifo é condenado, é um personagem mitológico, condenado a empurrar uma pedra redonda, rolar essa pedra para cima de uma montanha com muito esforço, e lá em cima a pedra lhe escapar e rodar lá para baixo de novo, e ele desce lá e ele fica empurrando essa pedra para cima da montanha, sempre por toda a eternidade. Esse passo, esse princípio número 6, ele é a esperança, apesar da vida, apesar dos fatos, apesar dos contratempos ou das preocupações, das dificuldades, das infelicidades que acontecerem para você, nunca desista. Continue sempre. E o passo 7, humildade. No passo 7, o recuperando é aquele que está na caminhada dentro dessa maravilhosa proposta anônima. Ele vai começar a perceber fora de si que existe um mundo, que existe um universo. E aí ele mergulha nesse passo
na humildade, que é conseguir perceber a vida de uma maneira muito maior do que aquela pequenez medíocre, miserável, que ele percebia a partir do seu egoísmo fundamental e do seu isolamento. Na medida em que ele atinge esse estágio de passo número 7, ele começa a se sentir parte de um mundo e perceber esse mundo que outrora ele nunca tinha percebido e que foi fundamental que ele não conseguisse perceber nada de vida além de si para poder usar droga e álcool. O uso de droga e álcool é um estado profundo de isolamento, não isolamento no sentido de não falar ou não conviver com as pessoas, é o isolamento no sentido de calar no que precisa ser falado e falar tudo que não precisa, tudo que precisa ser calado. O sétimo passo é perceber toda a espiritualidade, toda a vida reinante em torno de si mesmo, e é normalmente uma descoberta profundamente emocionante. Talvez a descoberta mais fantástica da vida. Nesse momento pode-se começar a desenvolver realmente um sentimento de gratidão pelo salvamento, por conseguir escapar literalmente da morte e da loucura. O sétimo passo é sair de um estado de rua e passar a habitar um estado de humanidade, transcender, evoluir, sentir esse processo evolutivo a cada dia. Tudo bem, está pacificado, está feliz, se sentindo parte desse mundo. No sétimo passo ele começa a responder para si mesmo: e que mundo é esse? Quem são as pessoas? Por que elas também vivem? O que é a vida? Qual é o sentido de cada um de nós habitar por aqui durante um tempo qualquer? Passo número 8, o princípio número 8, já é um momento onde a pessoa percebe de uma maneira dolorida todo o mal que ele causou, com uma maneira de viver incorreta, com seus defeitos de caráter. E aí ele tem estrutura para suportar. E quando ele olha para a vida dele, ele faz um levantamento de prejuízos que ele causou para o mundo que o cercou até aqui. E ele faz um planejamento para poder sair de si e consertar tudo isso. Se voltar para as pessoas magoadas, feridas, pedir perdão, se possível abraçá-las. Se voltar para as pessoas e ressarcir prejuízos possíveis de serem ressarcidos. Esse planejamento vai dar energia necessária para poder encarar essa dura tarefa de consertar o passado. E no passo seguinte, no princípio espiritual seguinte, é fazer isso literalmente. Sair de casa com essa lista de prejuízos causados na mão e começar lentamente a acertar. Na medida em que essa ação for levada a cabo, aquele estado obsessivo que fazia com que ele
gostasse imensamente de tudo que lhe fazia algum sentido, esse estado obsessivo arrefeceu. Quer se livrar? Resolva o seu problema com a sua fissura, a sua obsessão. E nessa altura é que ele vai começar a sentir a plenitude da vida e a paz de não precisar viver pelo gostar, se destruir pelo gostar pequeno, egoísta, de coisas que lhe dão prazer momentâneo. Princípio número 10, no 10º momento dessa prática, é onde a pessoa, consciente de si mesmo, ela passa a fiscalizar a sua própria ação no mundo, que nessa altura da prática desse programa, essa ação já não é mais tão nociva como foi num passado doente. O 10º passo é como um farol que fica em cima de uma rocha segura, de um rochedo, iluminando os perigos do mar, para que a navegação não encontre obstáculos ou morte. O 10º princípio, a 10ª prática, a 10ª sugestão é olhar para si mesmo e, na medida em que houver qualquer atitude agressiva, ou atitude impertinente, atitude que possa incomodar outro ser, precisa ser revisto e consertado imediatamente. E agindo assim, sabe o que vai acontecer? Você não constrói passado ruim, seu presente é bom e você está pleno na vida, sem produzir problemas, colocar pedras no teu caminho para tropeçar e cair de novo. 11º passo, 11º princípio, 11ª sugestão, oração e meditação. Oração e meditação não no sentido religioso também. Oração e meditação é uma aventura pessoal em busca desse tesouro nas relações entre o ser humano e o eterno, o sagrado, o universo. Parar no momento pacificado, olhar para as estrelas, observar, contemplar. Sentir que não se está sozinho aqui. Existe muito mais vida além da tua e que não estão nesse plano, que pertencem a um outro plano, mas que nos observam e que nos ajudam na medida em que nós podemos aceitar isso. 11º passo, oração e meditação. O mundo e as religiões, as seitas, o Oriente, tem muita coisa que possa ajudá-lo. A biblioteca humana na área da relação do homem com a espiritualidade, com a conversa, ela é imensamente rica e basta procurar. E o 12º passo, 12º princípio, a 12ª sugestão diz para levar esta mensagem a outros que ainda sofrem. Que mensagem? Que mensagem?
houve uma renovação total, que não para e que não para. E essa mensagem é esse estado de vida nova, esse estado de transformação de uma vida totalmente egoísta, pequena, infeliz, para uma vida plena, de percepção imensamente, um mundo imensamente maior do que aquele que se percebia antes, se é que se percebia. Então, o 12º passo, a 12ª sugestão, ela é no sentido de, ela é mais ou menos uma frase criada pelo Hélio Pellegrino, um psicanalista carioca que morreu novo. Ele deixou aí uma pérola que dizia assim, a salvação é de todos ou de ninguém. O homem só assume o clarão da divindade que o habita se ele desistir de salvar-se sozinho. A salvação é de todos ou é de ninguém. Ninguém é salvo para si. Ninguém é salvo para apenas construir um patrimônio pessoal de coisas e investir na imagem. As pessoas são salvas para continuar salvando a divindade, o sagrado, o sistema de lei que rege a vida. Ele usa as pessoas para tornar possível a vida das outras pessoas. Isso é o 12º princípio, 12º passo. Então eu espero ter podido conseguir clareza, né, para poder passar essa maravilha. Os livros que falam desse assunto, 12 passos, eles podem ser encontrados em Irmandades Anônimas e qualquer pessoa pode se beneficiar e também entrar nesse processo de crescimento, se assim o escolher. Isso. Quero desejar a todos um bom dia. Espero ter dado alguma contribuição para as pessoas que entrarem em contato com esse pequeno trabalho. Um beijo no coração.